Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Sistemas de Controle Digital. Sou o professor Caio Magno e hoje é a nossa primeira aula de introdução aos sistemas de controle digital. Nosso roteiro de estudo está destacado aqui no sumário. Nós vamos começar nos perguntando por que devemos estudar sistemas de controle digitais, qual é a diferença de um sinal contínuo para um sinal discreto, o que é a amostragem, discretização e quantização, sistemas dinâmicos discretos no tempo, sistemas de controle discretos no tempo e aquisição de dados, conversão e distribuição de sistemas. Começando pela nossa motivação, o que são sistemas de controle digital? Anteriormente, nossos sistemas de controle eram implementados em circuitos analógicos com amplificadores operacionais, capacitores e resistores. Em sistemas de controle digital, nossos controladores agora são embarcados dentro de microchips, dentro de microprocessadores, ou seja, circuitos que são digitais, circuitos que são transistorizados e que são programáveis. Qual a vantagem de nós utilizarmos esses sistemas? A vantagem é que eles são baratos, né? Cada vez mais estão ficando cada vez mais baratos, são dispositivos reprogramáveis, ou seja, uma vez que nós configuramos alguma coisa em seu funcionamento, ela pode ser facilmente reconfigurada, né? E ao longo do tempo vem sofrendo a processo de miniaturização cada vez maior, ou seja, podemos ter circuitos cada vez mais complexos em tamanhos menores. Bom, por que nós chamamos ele agora de digital? Para isso nós temos que entender a diferença entre o que é um sinal contínuo e o que é um sinal discreto. Bom, o que é um sinal contínuo? Sinal contínuo são sinais que estão definidos no tempo contínuo. Mas o que significa o tempo contínuo? Na verdade, o que significa o que nós queremos dizer quando uma grandeza é contínua? Vamos tomar, por exemplo, um intervalo 0, 1. Quantas vezes nós podemos dividir esse intervalo? Quantas divisões nós podemos fazer do intervalo? A gente pode dividir esse intervalo em 2, e aí nós vamos ter bem aqui no meio o número 0,5. Podemos dividir cada intervalo desse em 2 também, de forma com que o intervalo original fique subdividido em 4 partes. Podemos dividir mais ainda em 8 divisões, se nós dividimos cada um desses intervalos em 2. E assim por diante. Quantas vezes a gente pode dividir esse intervalo 0 a 1? Infinitas vezes. Ou seja, sempre que nós quisermos encontrar o ponto médio de um subintervalo, nós vamos conseguir encontrar. Uma pergunta: quantos números vão existir nesse intervalo 0 a 1? Teoricamente, a gente pode dividir esse intervalo infinitamente, né? Se eu divido ele uma vez, eu vou ter só um número dentro desse intervalo. Se eu divido ele 4 partes, eu vou ter 3 números aqui dentro desse intervalo. Se eu divido ele em 8 partes, nós vamos ter 7 números aqui dentro desse intervalo. Se eu fizer infinitas divisões, quantos números eu vou ter aqui dentro? Infinitos. Então, teoricamente, nós podemos dividir esse intervalo infinitamente, o que vai resultar em infinitos números dentro desse mesmo intervalo. Expandindo esse exemplo que nós acabamos de ver, nós também podemos concluir que no intervalo 0,2, 0 a 2, a gente também tem infinitos números, e assim por diante. Logo, o que é uma grandeza contínua? Uma grandeza contínua é uma grandeza em que seus valores podem assumir absolutamente qualquer valor possível no intervalo determinado. Então, dentro desse intervalo 0,2, eu posso ter o número 1,59999999999, mas eu também posso ter o valor 1,5. Eu também posso ter o valor 1,59, o valor 1,599 e assim por diante.
Os exemplos de grandezas contínuas são peso, distância e tempo. Grandezas contínuas geralmente estão associadas a medidas. Agora, o que é uma grandeza discreta? Quando nós dizemos que uma certa grandeza ou tempo é discreto, nós estamos dizendo que os valores que ele pode assumir dentro de um intervalo estão limitados a um conjunto de valores, ou seja, ele só pode assumir dentro do intervalo 0,1, vamos dizer que ele só pode assumir 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Nada além desses valores pode ser utilizado. Ah, mas 0,21, 0,21 pode ser utilizado? Não, não pode. Ou seja, se essa grandeza ela está restrita a um conjunto determinado de valores dentro de um intervalo, ela é chamada de uma grandeza discreta. Essas grandezas discretas elas estão geralmente associadas a quantidades e contagens. Quando você vai na feira e compra frutas, uma laranjas, por exemplo, você compra laranjas em quantidades inteiras. Então você compra 2 laranjas, 3 laranjas, você não compra 3,75 laranjas, por exemplo. Então a quantidade de laranjas que você compra numa frutaria é uma quantidade discreta. Embora grande parte das grandezas que nos cercam sejam de natureza contínua, como por exemplo o tempo, a massa de uma pessoa, a altura, o comprimento, a velocidade, embora todas essas grande parte dessas grandezas sejam de natureza contínua, nós não temos a capacidade de medi-las perfeitamente. Por quê? Porque nós precisaríamos de um instrumento de precisão infinita para medir. Então vamos supor que você vai numa farmácia e se pesa numa balança digital e lá naquela balança digital diz que você tem um peso de 73,45 quilos. Mas na verdade você não tem 73,45 quilos exatamente. Você tem algo em torno de 73,45 quilos, como 73,45678921. Mas por conta das limitações de medida da máquina, você não consegue enxergar toda essa precisão. E a máquina ela vai mostrar para você somente essas 2 primeiras casas decimais. Para contornar essa dificuldade da medição, nós transformamos as grandezas contínuas em grandezas discretas. Na verdade, é uma aproximação que é realizada. Esse processo ele vai ser chamado de discretização. Como é que nós fazemos uma discretização? Vamos tomar como exemplo, mais uma vez, o problema da balança. Então, uma balança digital ela tem uma escala que divide o quilo, 1 quilo em 8 subintervalos iguais. Então, por exemplo, entre as medidas de 71 e 72 quilos, nós temos 8 subdivisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, nós pegamos 71, 72 menos 71, dividimos por 8 e vamos conhecer os limites dessas divisões. Aí você vai lá se pesar. O seu peso real é esse aqui, 71,6964. Né? Agora, se você vai lá e pesa exatamente esse peso, a balança digital ela não vai acusar esse peso aqui. Ela vai acusar ou esse peso, 71,625, ou 71,75. Certo? O seu peso vai ser arredondado para casa, ou para a medida mais próxima abaixo ou acima. E isso é o que nós chamamos do processo de discretização ou amostragem. Qual a diferença do tempo contínuo para o tempo discreto? Que constitui o nosso interesse aqui. Quando nós falamos de sinais, nós estamos definindo sinais digitais e sinais contínuos em função do tempo. Né?
Então, o tempo contínuo e o tempo discreto, a diferença entre eles pode ser notado claramente em alguns relógios. Enquanto alguns relógios, o ponteiro dos segundos se desloca saltando, né? Ele salta de uma posição para outra. Em outros relógios, o ponteiro dos minutos e das horas se movem de forma contínua, ou seja, o movimento deles é quase imperceptível. Não há uma mudança brusca na posição deles. Ou seja, embora o tempo seja uma grandeza contínua, quando nós medimos o tempo utilizando horas, minutos e segundos, nós estamos discretizando seus períodos. Sinais discretos no tempo são sinais que estão definidos sobre um intervalo de tempo discreto, ou seja, tempo discreto é aquele tempo que está definido somente em um conjunto restrito, de 1 em 1 segundo, em 1 minuto, uma hora, né? E aí você pode determinar esse período no qual você vai discretizar essa grandeza do tempo, né? Nós temos aqui dois exemplos, né? Um sinal de tempo contínuo, perceba que a curva desse sinal ela não apresenta nenhum tipo de interrupção, ou seja, em todos os instantes de tempo, qualquer instante no tempo, existe um valor para esse sinal. Esse sinal está definido em todos os instantes. Agora já na nossa curva, no nosso sinal à direita, o nosso sinal ele apresenta várias interrupções. Essas interrupções, elas querem dizer que nesse espaço aqui o sinal não existe, mas ele existe somente nesse instante aqui. Ele só pode ser mensurado nesse instante. Isso é o que caracteriza um sinal de tempo discreto, um sinal discreto no tempo, ou seja, a sua unidade de tempo é discreta. Agora, o que são sinais analógicos e sinais digitais? Sinais analógicos estão definidos no tempo contínuo, ou seja, para absolutamente qualquer instante de tempo nós podemos conhecer o valor daquele sinal. O sinal está definido para qualquer instante de tempo. Como dito anteriormente, dispositivos eletrônicos são limitados em sua capacidade de medir grandezas contínuas. Sinais digitais estão definidos no tempo discreto e os seus valores também são discretizados. Ou seja, enquanto num sinal contínuo nós podemos ter qualquer valor em qualquer instante de tempo, em tempo discreto nosso sinal pode assumir qualquer valor de amplitude, mas somente em determinados instantes no tempo. Ou seja, ele pode assumir, o sinal pode ter amplitude 3, 3,01, 3,0001, 3,000001, contanto que ele esteja definido no tempo exato aqui no tempo discreto. A diferença do sinal discreto para o sinal digital é que agora a amplitude também vai ser discretizada. Ou seja, a amplitude do sinal não pode existir em qualquer valor, mas ela vai estar restrita somente a valores bem definidos dentro de um intervalo. Bom, o que isso na prática representa? Nós temos sinais contínuos e sinais digitais. Mas toda a nossa natureza, todos os sistemas da natureza são descritos por sinais e sistemas. Nós também temos sistemas contínuos e sistemas digitais. Sistemas são tudo aquilo que produz o sinal, que produz dada uma entrada, produz um sinal de saída. Um sistema contínuo, ele é descrito por equações diferenciais, como é essa equação do sistema massa-mola, como um corpo caindo sob o efeito do arraste no ar. A equação aqui de um pêndulo simples, nós temos também uma equação diferencial. Note que esse pontinho, esses dois pontos aqui, eles simbolizam que é a derivada, né? Ou seja, nós temos aqui o ângulo do pêndulo, né? Que é uma função do tempo esse ângulo, né? Quando nós temos esse θ ponto,
nós estamos dizendo que nós queremos a derivada dessa função. Né? Agora, quando nós lidamos com sistemas digitais, nós vamos lidar com equações adiferenças. E algumas aulas à frente nós vamos entender o que é que são essas equações adiferenças. Assim, como um controlador clássico, o controlador digital ele tem como objetivo manipular um processo de modo que a sua saída alcance as características desejadas, que nada mais são do que as especificações do projeto. A diferença se encontra na implementação. Sistemas de controle digital são implementados em microcontroladores e microprocessadores. Estes recebem sinais contínuos na entrada, né? Assim como nos sistemas de controle analógico, os sistemas de controle digital também recebem sinais contínuos. Porém, na sua entrada, eles são transformados em sinais digitais, ou seja, eles são discretizados no tempo e na sua amplitude. Okay? Aqui nós temos uma representação de um sistema de controle digital, onde nessa primeira estágio aqui, o sinal de entrada analógico ele é transformado num sinal discreto e aqui ele é transformado num sinal discreto no tempo e aqui ele é transformado num sinal contínuo. Nas próximas aulas nós vamos investigar melhor essa diferença dos controladores digitais para os controladores analógicos. Até a próxima!